Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, já vou pedir para você deixar o seu likeão aí porque esse vídeo tá sensacional. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações porque vem bomba por aí. No último vídeo nós vimos sobre o nascimento de Jesus. Nós falamos ali um pouquinho do nascimento, falamos em Mateus e falamos também em Lucas. Vimos duas histórias diferentes, onde o menino que nasceu, ele então tem que fugir porque Herodes iria persegui-lo e mataria todos os meninos de 2 anos para baixo, todos os recém-nascidos, todos os bebês. Então ele tem que fugir com seu pai e sua mãe para o Egito e lá esperar até que Herodes morresse para retornar. Isso em Mateus capítulo 2. Já em Lucas capítulo 2, ali ele nasce, fica em Jerusalém, é circuncidado e apresentado ali em Jerusalém, e lá ele fica. Então vimos duas histórias diferentes ali. E hoje não é diferente, também duas histórias diferentes. E diferente do nascimento, nós vamos ver sobre a morte. É muito interessante a história de hoje, então eu vou pedir que você fique até o final. E como na outra, também eu não vou dar explicação nenhuma, não vou trazer explicações, mas apenas leitura. E você mesmo vai ver que são duas histórias diferentes. Essa história, então, você vai reconhecer agora de quem nós estamos falando. Ela se encontra lá em Mateus capítulo 27. Vamos ler dos versículos 3 ao 8. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Essa história que nós estamos falando é a história de Judas, ou melhor, da sua suposta morte. Ali nós vimos que ele então se arrependeu, jogou as moedas para os príncipes ali os sacerdotes e os anciões e diz que ele foi se enforcar. Mas será que de fato ele foi se enforcar? Ele morreu enforcado? Bom, aprendemos até os dias de hoje, nas religiões, nas igrejas, que Judas morreu enforcado. Mas existe um outro livro que a história é completamente diferente. Olha só, eu não quero dar explicações. Você mesmo vai ler e vai comparar se essa história ou se a outra é a verdadeira. Ou se as duas são, ou se nenhuma das duas são. A outra se encontra em Atos capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 13 ao 19. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, meio dos discípulos, ora a multidão, junta era de quase 120 pessoas, e disse, lembrando que Pedro era um dos principais, se não o principal apóstolo: homens, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério.
Ora, este adquiriu um campo como galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Olha aí agora este outro texto, que curioso, que fica em Atos, capítulo 1, os versos ali, pode ler inteiro. Eu apenas li do 13 ao 19, mas dá para entender muito bem que é a mesma outra passagem que lemos em Mateus. Mas aí, no caso, o Judas, ele então se arrepende, ele se joga então num precipício. Se joga não, eu não sei se ele se jogou, isso é eu que estou falando, mas ali diz que ele se precipitou, então foi partido ao meio e as suas entranhas caiu e derramou naquele local. E ele comprou um campo, então ele caindo ali, se precipitando e sendo partido ao meio e as suas entranhas estando ali, então por isso se chamou aquele lugar Campo de Sangue. Um pouco diferente da outra passagem, que nós vimos que os príncipes e os anciões, eles não quiseram colocar na caixa de ofertas o dinheiro, as moedas de prata, e assim então comprou um campo de um oleiro. Comprando o campo desse oleiro, para então enterrar os estrangeiros, então deram o nome desse campo de Campo de Sangue. Mas em um Judas foi se enforcar e no outro ele se precipitou e foi partido ao meio. É como eu falei, eu não vou dar explicações aqui, mas deixe no comentário o que você acha, se Judas ele morreu enforcado ou se ele morreu partido ao meio. Qual dessas versões é a verdadeira ou se há alguma verdadeira? Mas deixa nos comentários se você já sabia que essas duas passagens falam de coisas completamente diferentes. Elas meio que se mostram que é a mesma passagem, mas falam de coisas diferentes, dando a entender realmente que são histórias inspiradas por outros personagens e não esses personagens reais na Bíblia. Bom, mas é claro que a Bíblia, ela tem muitas lacunas. As histórias, falta muita coisa a ser escrita ali, falta muita coisa. Elas não têm detalhes, por isso ficam muitos buracos, ficam muita lacuna. E aí cabe a religião, ou cabe quem lê, ou os teólogos, a completarem esses buracos, a taparem esses buracos com conjecturas, hipóteses, suposições, e aí dá vazão para criar várias e várias histórias e interpretações. E é o que acontece até os dias de hoje. Por isso que existe muitas e várias religiões com interpretações diferentes. Eu não quero dar a minha interpretação ou a minha justificativa, nem tampouco hipóteses, mas uma coisa é fato. Esses textos, eles não dizem a mesma coisa, eles contam histórias diferentes. Mas e você? O que você acha? A de Mateus é a verdadeira ou a de Atos é a verdadeira? Deixe nos comentários e já vai deixando o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber os próximos vídeos e também comenta se você já sabia que essas histórias eram completamente diferentes assim. Então eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!